Muito bem, obrigado. Bom dia a todos. Então, hoje vou convidá-los a refletir sobre esse tema que, quem sabe até num primeiro momento, talvez o tema às vezes choque um pouco quando a gente diz assim, vida, incerteza e indeterminação. Apesar de nós convivermos diuturnamente com incerteza e indeterminação, nós não temos prontidão, eu diria assim, para enfrentarmos a incerteza e a indeterminação. Nós estamos permanentemente na busca da certeza e da determinação. Nós gostaríamos que todas as nossas conquistas, todas as etapas que nós vamos alcançando a cada momento das nossas vidas, se estabilizasse permanentemente, nada mais mudasse. Então, embora a grande parte das pessoas tenha uma vida de progresso, grande parte das pessoas, evidentemente tem aqueles que têm grandes quedas, grandes infortúnios, mas eu diria assim, na média, grande parte das pessoas tem uma vida progressiva, uma vida de progresso, né? Começa desde o momento em que nasce, vai constituindo sua vida, passa pela infância, pela adolescência, atinge a idade adulta, constitui sua própria vida, passa a se auto-administrar e vai, né, seguindo a sua trajetória, sempre num processo crescente. Uma coisa é certa, todos nós, independentemente dos altos e baixos, das luzes e sombras que nós convivemos, diuturnamente em face da incerteza e da indeterminação, fazemos um aprendizado inestimável na nossa existência. Por mais que nós tenhamos tomado decisões erradas, e isso acontece muito mais frequente do que nós imaginamos, nós estamos diante permanentemente da possibilidade do erro, nós aprendemos, mesmo no erro. Aliás, eu diria assim, nós aprendemos muito mais com os erros do que com as certezas. Desde que nós atingimos esse estágio que nós chamamos de espírito, que veja, o que é o espírito para nós? O espírito é o princípio inteligente individualizado. Então, nós que estamos no estágio humano, chamamos do Homo sapiens sapiens, atingimos esse estágio em que o espírito se individualizou. Então, o princípio inteligente se individualizou. Quando nós atingimos esse estágio da individualização, nós adquirimos o que nós chamamos de autopercepção. Nós alcançamos a autopercepção, que em termos simples quer dizer o seguinte, eu sei que eu sou eu. Quando eu me olho no espelho, eu me reconheço que eu sou eu. Eu sou diferente de vocês, vocês são diferentes entre si, ou seja, nós temos uma identidade inconfundível, uma identidade conosco mesmo, uma singularidade irredutível. A minha singularidade não se reduz em hipótese nenhuma ao outro. Então, esse estágio que nós alcançamos permite que nós tomemos decisões, o que nós chamamos de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma conquista do espírito que já estava grafada em nós desde o princípio, mas que não estava revelado. Se revela exatamente nesse momento em que nós atingimos esse estágio que nós chamamos de espírito. A humanidade tem isso presente desde os primórdios. Nós vamos encontrar referências sobre essa passagem de um estágio para o outro, inclusive na mitologia grega, por exemplo. Quando os gregos levantaram a alegoria da caixa de Pandora, o que significou aquele momento quando Pandora recebe a caixa e tem a orientação para que não abra a caixa, que entregue ao seu destinatário. E ela, por curiosidade, resolve abrir a caixa e libera todas as maldades do mundo, e só fica alguma coisa nessa caixa que nós chamamos de esperança. Na verdade, é uma forma alegórica de nós compreendermos o momento da transição entre esse estágio da inocência do espírito, onde ele ainda não tem a autopercepção, para o estágio da autopercepção, onde ele passa a ter a possibilidade de tomar decisões. Quando nós adquirimos esse estágio, alcançamos esse status, nós estamos diante da possibilidade de tomarmos decisões certas e erradas. Não há outra possibilidade. Aliás,
Nós só somos livres realmente porque nós podemos errar. E nós estamos diante da possibilidade permanente do erro porque nós estamos diante sempre da incerteza e da indeterminação. Então, às vezes, como eu disse no início, pode nos chocar porque nós temos uma concepção do Criador de que a providência divina tudo vai resolver. Nós acreditamos numa forma de providência divina em que tudo vai se resolver mais cedo ou mais tarde. Isso não está errado. Evidentemente que a providência divina, ela se assenta nas chamadas leis universais que permitem que nós, diante da diversidade e da infinidade de possibilidades que se colocam diante de nós, sempre será possível nós alcançarmos os nossos objetivos. Não exatamente da forma como nós imaginamos e nem no tempo em que nós desejamos, mas sempre será possível, porque tudo é possível dentro dessa diversidade que o Criador nos oferece. Então, ao mesmo tempo que Ele nos oferece essa infinidade de possibilidades, Ele também nos fez imperfeitos e inacabados. Então, esse inacabamento é uma incompletude que cada um de nós tem e que nos leva necessariamente a buscarmos a cooperação de todos. Sem a cooperação de todos, nós não teríamos condições de fazer o nosso processo existencial. É nessa cooperação que nós nos complementamos. Não só entre os seres humanos, o espírito no estágio humano, como todos os seres que compõem o sistema vivo na Terra. Há uma parceria absolutamente perfeita entre todos os seres vivos que compõem, eu diria até o chamada matéria bruta, que compõe a vida na Terra e faz a sustentação. Então veja, essa diversidade que sustenta a vida, sem a diversidade a vida não se sustentaria, basta nós olharmos para esse jardim que nós vamos ver a diversidade de plantas, a diversidade da flora, da fauna. Nós não enxergamos a maior parte dos seres que estão naquele ambiente, que são os micro-organismos, todos trabalhando para fazer a sustentação da vida. E todos sinalizados para buscar o equilíbrio, todos indistintamente. Então veja, como nós não temos condições de abarcar toda essa complexidade, nós nos surpreendemos com o inesperado, o incerto, o aleatório, portanto, com a incerteza e a indeterminação. Parece que a incerteza e a indeterminação se revelam para nós como um obstáculo, como um acidente que poderia ou deveria ser evitado. Quando, na verdade, a incerteza e a indeterminação são a própria essência da realidade. Não haveria a realidade que nós conhecemos se ela não estivesse assentada nessa incerteza e nessa indeterminação. Justamente por isso, porque nós compartilhamos um espaço estruturado finito, como a Terra, que a Terra é um espaço limitado, portanto é um espaço estruturado finito, com bilhões de seres. Nós somos uma pequena parte do sistema vivo. Imaginem a comparação entre 7 bilhões de seres humanos na Terra com a população de micro-organismos que existe na Terra. É incomparável. Então, toda essa composição, interagindo de forma absolutamente inteligente, não permite em momento nenhum que as coisas se repitam. A cada minuto as coisas são diferentes. Não há 2 minutos repetidos. Um dia é sempre diferente do outro. Não há nada que se repita, que se duplique na natureza de forma idêntica. Justamente em função dessa diversidade. Quando nós imaginamos que estamos controlando a incerteza, ela foge das nossas mãos como água. É como querer segurar água nas mãos. E nos iludimos que ela está presa, mas basta alguns minutos para nós percebermos que ela fluiu por entre as frestas dos dedos. Não há possibilidade de nós segurarmos a certeza definitivamente, mas sempre procuraremos a certeza. Então veja, é um paradoxo. Não é que está errado nós buscarmos a certeza. O nosso equívoco é acreditarmos que nós conseguiremos estabelecer certezas definitivas.
Se nós chegássemos a essa possibilidade, que seria um absurdo lógico, de estabelecermos certezas definitivas, a vida não existiria mais na Terra. Não existiria mais vida na Terra. Imaginem só, eu estava vendo uma reportagem de um milionário russo que está financiando pesquisas, investindo milhões em pesquisas para alcançar a vida eterna. A vida eterna aqui na Terra, materialmente. Então ele está investindo, né, contratou cientistas que vão buscar alguma forma, alguma tecnologia, algum mecanismo que possa fazer a manutenção da vida material, do corpo físico, indefinidamente. Imaginem se isso fosse possível. Chegaríamos num ponto em que não poderia mais nascer ninguém na Terra. Não haveria renovação. Nós ocuparíamos todos os espaços terrenos, impossibilitando a vida de todos os outros seres. Isso seria uma contradição fundamental naquilo que sustenta a vida, que é a diversidade. Só um exemplo. Se nós exterminássemos as abelhas, e que estão correndo risco em função dos agrotóxicos, talvez a humanidade não suportasse 5 anos pela fome, porque são as maiores polinizadoras da natureza. 80% da polinização da natureza é feita pelas abelhas. Se nós eliminássemos as abelhas, nós não teríamos condições de substituí-las em curto espaço de tempo. Isso é só um exemplo. Mas qualquer espécie que convive conosco hoje é absolutamente necessária. Eu até brinco, lá onde eu moro, por exemplo, tem borrachudo. Mas será que o borrachudo é necessário? É. Por mais incômodo e desconfortável que seja a picada do borrachudo, ele é necessário, ele cumpre uma função. Não há nenhum ser nesse sistema que não esteja vinculado a um propósito. É um propósito que se soma, se combina com um sentido que todos nós sabemos que existe, mas não sabemos descrevê-lo. Quando nós pesquisamos, por exemplo, o que os cientistas pensam sobre a vida, há uma parte considerável que diz que a vida não tem sentido, que a vida é algo aleatório, acidental, obra absolutamente do acaso. E outra parte que começa a perceber que em todos os quadrantes de observação da natureza, tudo sugere que há um propósito. Tudo sugere que há um propósito. Então vejam bem, a Terra existe há 4 bilhões e meio de anos, é a datação que nós temos hoje. 4 bilhões e meio de anos. O universo que nós vivemos, esse universo, que é possível que existam outros, é possível, está aqui desde o seu princípio há mais ou menos 13 bilhões e 700 milhões de anos. Muito bem. Desde o princípio, essa composição foi se fazendo, desde de seres absolutamente simples, no sentido celular. Por exemplo, os primeiros seres vivos que nós conhecemos, os procariotes, não tinham nem núcleo, células não nucleadas. Levou 1 bilhão e 700 milhões de anos para que as primeiras células nucleadas surgissem. Depois levou mais 800 milhões de anos da célula nucleada até o surgimento dos peixes. E dos peixes até os seres humanos, mais 800 milhões de anos. Então veja, foi uma progressão geométrica de crescimento da vida na Terra. Como é que isso acontece? É obra do acaso? Nesse período todo, nós tivemos pelo menos 8 grandes extinções. Extinções que chegaram a eliminar mais de 90% das espécies que existiam na Terra. A última grande extinção aconteceu há 65 milhões de anos atrás. E todas elas poderiam sugerir o fim da vida na Terra, mas pelo contrário, aquele pequeno percentual que restou se revigora
e faz com que a vida viceje em todo o planeta num outro estágio, sempre em estágios superiores. Então, cada grande renovação que essas extinções trouxeram a vida cada vez mais forte, mais sustentável, com aparelhos biológicos, que são esses corpos que nós usamos, cada vez mais complexos e mais adaptáveis. Então, me parece que desde o princípio, tudo sugere que existia um propósito, que há um propósito. Porque não é possível que nós acreditamos que o acaso tenha feito isso. Como eu escrevi um artigo na nossa revista sobre isso, eu disse assim, se foi o acaso que fez isso, o acaso deve ser muito inteligente. Então, é um acaso extremamente inteligente. E se é um acaso inteligente, né, talvez seja o que nós chamamos de Criador. Talvez esse acaso possa ser chamado de Deus, porque ele é extremamente inteligente. Tudo o que ele fez é matematicamente calculado. Todas as constantes universais que nós conhecemos foram, digamos assim, constituídas com o propósito de nós estarmos aqui. Nós, seres humanos, estarmos aqui, que nós somos o topo, digamos assim, desse processo todo. Tudo convergiu para isso. Mas esse desígnio, digamos assim, esse sentido que nós ainda temos dificuldade de compreender, só chegou até aqui porque nós passamos por todos esses períodos de altos e baixos. Se não houvesse a grande extinção de 65 milhões de anos atrás, que extinguiu os dinossauros, toda essa espécie que nós chamamos de dinossauros, nós não estaríamos aqui. Porque não haveria possibilidade de convivência do ser humano com animais tão grandes e que ocupavam grandes espaços, território, e consumiam grandes quantidades de recursos naturais. Havia uma incompatibilidade entre a convivência do ser humano com os dinossauros. Então, a própria natureza, na sua inteligibilidade, é uma inteligibilidade que ela está assentada em todos os seres inteligentes, porque todos os seres são inteligentes, ela mesma faz com que a renovação aconteça para que a vida continue. Há um filósofo, era chamado de obscuro, chamado Heráclito, que viveu há mais de 2.500 anos atrás. E ele já tinha um pensamento complexo. Ele já falava em termos de paradoxos. Ele dizia assim, nós vivemos de morte e morremos de vida. Nós vivemos de morte e morremos de vida. Vejam, basta estarmos vivos para começarmos um processo de degradação. Mas para mantermos a vida durante esse período, nós consumimos os recursos naturais. Portanto, nós fazemos uma reciclagem permanente da natureza para a manutenção da vida. E a vida só se sustenta e o espírito só pode estar aqui porque ele tem essa necessidade inerente à sua substância de permanentemente organizar a desordem. Então vejam, quando Deus nos criou tudo que nós conhecemos, Ele criou o que nós chamamos de universo, calcado num princípio básico. Tudo no universo se desorganiza. Tudo no universo tende a se desorganizar. É o chamado princípio entrópico do universo, ou segundo a lei da termodinâmica. Tudo no universo tende a se desorganizar. Basta nós olharmos o nosso cotidiano, que nós vamos ver o seguinte, nós saímos de casa hoje pela manhã, arrumamos o quarto, mas tivemos que desorganizar o banheiro e a cozinha. Aí reorganizamos, saímos, voltamos, novamente desorganizamos o ambiente para nos organizarmos. À noite vamos repousar, vamos novamente desorganizar o nosso ambiente do quarto para que nós possamos organizar o corpo, o organismo, repor as energias, refazer as energias para continuarmos no dia seguinte. Então é uma permanente ordem que se desorganiza, E nós permanentemente temos que organizar essa desordem.
permanentemente. Nada é permanente senão a mudança. Isso já dizia o próprio Heráclito. Por isso que diziam que ele era obscuro. Como assim? A única coisa permanente é a mudança. Ou só que se conserva aquilo que muda. Então esses paradoxos são muito antigos, mas nós tivemos dificuldades de compreendê-lo até hoje. Só recentemente que a ciência começa a entrar nessa área do chamado pensamento complexo e começa a perceber que a natureza da natureza é exatamente essa. É a incerteza e a indeterminação, porque nada é permanente a não ser a mudança. Eu gosto de citar uma passagem que o professor Mauri nos contou, o irmão Mauri, que é o presidente da casa. Quando ele era muito jovem, ele passou por um momento difícil, né, alguns dissabores, etc., que pessoas como ele, como os chamados pontuais, às vezes sofrem ataques, né, por várias razões. E ele estava muito aborrecido, e o irmão Leocádio veio conversar com ele, e ele explicou, né, que estava aborrecido por isso, e o irmão Leocádio disse assim, não se esqueça de uma coisa, na Terra tudo passa, né? E ele gravou aquilo. Alguns anos depois ele estava numa situação inversa, ele estava passando por um momento de grande alegria, porque tinha conquistado lá um objetivo que ele almejava, não sei exatamente o que era, e estava muito feliz, muito alegre. O irmão Leocádio chegou e perguntou, por que você está assim tão alegre, né? E aí ele contou porque o irmão Leocádio disse assim, mas não se esqueça, na Terra tudo passa, né? Então tudo passa, tanto os momentos ruins quanto os momentos bons. Mas o que é que fica? O que é que é permanente? Nós somos permanentes, mas não permanentes no sentido estático. Nós permanecemos, mas sempre num processo progressivo. Então, entre esses momentos ruins e esses momentos bons, que são alicerçados pela incerteza e pela indeterminação, nós fazemos o crescimento. É nos momentos bons e ruins que nós aprendemos a fazer as comparações e abstrair dessa experiência o que nós precisamos, o que é útil para o nosso progresso. Dessa convivência com a incerteza e a indeterminação é que nós revelamos a nós mesmos aquilo que nós já somos. Aquilo que nós sempre fomos e que não sabemos ainda. É preciso, para a gente compreender um pouco essa aparente contradição, que não é uma contradição, mas é um paradoxo, de que o Criador nos colocou diante de um processo existencial cheio de desafios, de altos e baixos, que estão alicerçados exatamente na incerteza e na indeterminação. Por que o Criador fez isso? Dentro da nossa tradição religiosa que nós herdamos, nós gostaríamos que fosse o contrário. Que a providência divina pavimentasse o caminho exatamente como nós gostaríamos que ele fosse. E nunca é assim. Nunca acontece como nós imaginamos ou desejamos. Acontece, quem sabe, de forma semelhante, parecida com aquilo que nós desejamos, mas nunca exatamente como nós desejamos. Então, por que isso? Por que será que o Criador nos deixou esse legado, por assim dizer? Parece um contrassenso, né? Deus é soberanamente justo e bom. Deus é soberanamente justo e bom, é perfeito. Por que nos deixar numa situação onde a incerteza e a indeterminação convivem conosco diuturnamente? Então vejo, como é que eu vejo esse processo, como é que eu consigo organizar isso na minha forma de conceber essa realidade, né? Eu vejo assim, como é que nós somos criados? Nós não temos essa informação ainda, não temos condições de compreender. Mas de uma coisa nós podemos saber, nós já fomos criados como uma totalidade. Que parece um contrassenso, mas não é. Nós somos uma totalidade aberta, desde o princípio. Essa totalidade terá que ser revelada a nós mesmos através do nosso processo existencial. Quer dizer, nós somos tudo o que deveríamos ser, mas ainda não sabemos.
É como uma criança. A criança, desde o momento em que nasce, já tem uma personalidade que vai se desenvolver, já tem habilidades e talentos que irão se desenvolver através do exercício existencial. Ela vai revelar aquelas habilidades com o tempo. O que vai aperfeiçoar essas habilidades são os conhecimentos, instrumentos e instruções que a própria sociedade vai oferecer nesse processo, mas ela já é aquilo que ela deveria ser, desde o princípio, porque ela é um ser que vem de outras jornadas, porque nós somos reencarnacionistas, e ela, no processo existencial, desde o momento em que ela começa a andar, cair, aprender a se equilibrar, aprender a conviver, porque ela vai, por exemplo, ter atritos com os irmãos mais velhos, porque ela vai pegar o brinquedo do outro e vai descobrir que na sociedade onde ela está inserida, existem normas de convivência, existem espaços a serem respeitados, existe a propriedade privada e etc. Tudo isso que a gente chama de social self, que é como nós nos tornamos membros da sociedade, vai fazer com que ela se conheça a cada dia. Faça o que nós chamamos de um permanente autoconhecimento. Esse autoconhecimento não nada mais pode ser do que autoconhecer aquilo que nós já somos. Não é um conhecimento de fora para dentro, é um conhecimento de dentro para fora. Portanto, ela já é tudo o que ela deve ser. O processo existencial, os desafios, os altos e baixos, as incertezas, as indeterminações, vão provocá-la permanentemente para revelar aquilo que ela já é. O que nós somos. Hoje nós temos quem já atingiu a idade adulta e fizer comparação quando era criança, sabe do que eu estou falando. A nossa experiência hoje é incomparável com a experiência de uma criança. Uma criança não tem condições de sair sozinha à rua, porque ela não tem a experiência, o discernimento para interagir com os riscos da rua. Ela tem que aprender isso. E nós vamos aprendendo isso, às vezes até dramaticamente. Atingimos um estágio, hoje nós saímos naturalmente à rua. Infelizmente, hoje os riscos são muito grandes por outros motivos, né? Por uma certa desordem social que nós estamos vivendo. Mas nós temos condições de nos administrarmos, auto-administrarmos. Por quê? Porque nós desenvolvemos aquilo que nós já éramos. Houve um progresso de algo que estava, digamos assim, latente. Então, eu entendo que isso, se vale para a criança, vale para o espírito. Desde o primeiro momento, analogamente ao processo de crescimento do ser humano, o espírito também passa por esses estágios de autoconhecimento. E esse autoconhecimento só é possível exatamente pelos desafios que nós enfrentamos. Sem desafios, nós não nos conhecemos. Imagine uma vida sem problemas, uma vida sem desgostos, sem frustrações, sem incertezas e indeterminações. Eu tenho a impressão que nós não teríamos saído do lugar. O que seria um contrassenso, porque nós nem teríamos chegado ao estágio humano. E sabe-se lá se nós teríamos chegado a algum estágio. Ou se, quem sabe, a Terra ainda estaria povoada hoje pelos procariotes, seres unicelulares não nucleados. Porque não haveria desafios capazes de precipitar aqueles disparadores internos que nós temos, que nos levam para o autoconhecimento. Então, essa é a realidade que nós vivemos. Não há como fugir dela. Nós vivemos sob o signo da incerteza e da indeterminação. Eu diria assim, graças a Deus. Graças a Deus. Porque é isso que nos permite fazer o progresso e irmos adiante. A acomodação, basta nós fazermos uma experiência, começarmos a ter uma vida sedentária, não se movimentar, não fazer exercícios, ficar prostrado, sentado na frente da televisão, não ler mais nada, e nós vamos ver os resultados rapidamente do desconforto que gera fisicamente, nas patologias que começam a vir
resultantes dessa escolha que fizemos, problemas circulatórios, problemas de coluna, enfim, uma série de coisas que todos nós conhecemos. Obesidade, tudo que nós conhecemos que nos trazem desconforto. Tudo isso nós sabemos, basta fazermos a escolha de uma vida sedentária. Vida é movimento. Eu diria assim, vida é sinônimo de movimento. Sem movimento não há vida. Nós estamos já bem escolados nessa experiência, sabemos perfeitamente disso. Então, vida é movimento. Então, essa busca permanente é uma busca permanente pelo equilíbrio, porque nós permanentemente estaremos diante da possibilidade do desequilíbrio. Por quê? Porque tudo se degrada. Onde nós estamos, tudo se degrada. O corpo físico se degrada. Se eu tirasse uma fotografia agora desse salão, dessa plateia, e um segundo depois repetisse uma outra foto, nós não teríamos duas fotos iguais. Não teríamos duas fotos iguais. Mesmo que eu pedisse a todos que não se movimentasse, que não piscasse, que não respirasse, enfim, que ficassem absolutamente imóveis, o que é impossível. Mesmo assim, nós estaríamos um segundo mais velhos. Nós teríamos perdido algumas células mortas, teriam caído, alguns fios de cabelo, e estaríamos um segundo mais velhos em relação ao tempo da Terra. Então, nada fica permanente. Nós estamos permanentemente diante da possibilidade de mudança. E essa possibilidade de mudança gera necessariamente a incerteza. Agora imaginem quantas pessoas tem aqui, 50, 60 pessoas, saíram de casa hoje com um objetivo. Se programaram ontem à noite, vou levantar tal hora, pôs o relógio lá para despertar. Hoje é o smartphone que desperta, não é mais relógio, né? Colocaram lá o despertador, se prepararam, saíram no tempo certo, porque já tem um cálculo matemático pela distância, hoje é domingo, não tem muito trânsito, eu posso sair tantos minutos antes, etc, etc, etc. Quem aqui pode dizer que chegaria aqui com absoluta certeza? E quem aqui pode dizer que retornará a seus lares com absoluta certeza? Ninguém pode dizer isso. Eu não estou aqui sendo catastrófico, né? Não quero aqui gerar nenhuma angústia, nenhuma preocupação de que vai acontecer alguma coisa no caminho. Na maior parte das vezes, as coisas dão certo, mas não com absoluta certeza. Porque como todos nós estamos compartilhando o mesmo espaço, nós não temos condições de aquilatar o que é que os outros estão planejando. E é por isso que acontecem os acidentes, os desencontros, os dissabores, porque nós não temos condições de fazer o controle da incerteza. Justamente por isso, que se pudéssemos controlar a incerteza, controlaríamos as pessoas. Alguém controlaria as pessoas. Imaginem só se nós descobríssemos uma equação que esgotasse a possibilidade do acaso, esgotasse a qualquer possibilidade de existir o acaso. Uma equação matemática, que é o sonho de todos os cientistas, foi pelo menos o sonho de todos os cientistas do século XIX até recentemente, e ainda existe alguns que acreditam nisso, de encontrar a grande unificação, né, a grande ciência unificada que explicaria tudo. Se nós encontrássemos um dia essa ciência que explicasse tudo, quem alcançasse esse conhecimento controlaria o mundo e controlaria, portanto, todas as pessoas. Felizmente, o Criador não deixou essa possibilidade. Nós herdamos essa expectativa da nossa tradição ocidental, principalmente, né? O arcabouço cultural e conceitual que nós herdamos desde os últimos 500 anos sempre nos induziu a acreditar que nós um dia iríamos controlar a incerteza. Sempre trabalhamos com esse desígnio, com esse desejo. Em algum momento, nós cercaríamos todas as falhas, todas as lacunas do conhecimento e alcançaríamos a certeza. Isso está internalizado em nós. Veio desde a escolástica medieval,
que afirmava uma certeza absoluta na verdade revelada. Veja, quando Moisés faz a primeira revelação, Jesus faz a segunda revelação, eles fazem a revelação da lei moral universal, permanente. Mas quando fazem a revelação, colocam no tempo. Colocou no tempo, está sob o curso do tempo. Vai sofrer as intempéries do tempo. Tudo que se coloca no tempo envelhece. Então, por que Kardec vem no século XIX e faz a terceira revelação? Porque é preciso recontextualizar o mesmo fundamento. Porque ele, colocado no tempo, ele assume a estética da sua época, e a estética da época necessariamente vai se degradar. Então nós temos que permanentemente fazer essas reatualizações do pensamento. Mas na Idade Média, nós fomos formados dentro de uma cultura de que a verdade estava definitivamente assentada pela verdade revelada. Mas a verdade revelada da Idade Média era a verdade revelada interpretada pelos homens da Idade Média. Não a verdade revelada absolutamente. A verdade revelada compreendida pelo possível daquele momento. Vivemos sob a égide desse pensamento compacto, que inclusive não permitia qualquer tipo de dúvida. A ciência ficou sufocada naquele momento, porque fazer ciência era duvidar. A ciência não se desenvolve sem a dúvida. A ciência está assentada na dúvida, porque a investigação surge justamente em face da dúvida. Duvidar era heresia, as pessoas eram queimadas em praça pública. Muito bem, vencemos essa etapa, vencemos a escolástica, o pensamento escolástico, que os escolásticos é que definiam o que era certo e o que era errado, nada poderia ficar fora dessa doxa. Vencemos essa etapa e fomos para o chamado Renascimento. E aí começa o benefício da dúvida, o chamado pensamento cartesiano. Devemos duvidar de tudo. Isso dizia Descartes. O método cartesiano começa assim, a busca da verdade começa por esse primeiro passo, devemos duvidar de tudo para encontrar as certezas que estão por trás das dúvidas. Ainda contaminado pela expectativa de que, por um método adequado e eficiente, nós afastaríamos todas as dúvidas para encontrarmos certezas cristalinas e definitivas. Esse foi o sonho cartesiano. E esse sonho cartesiano até hoje influencia as nossas vidas. Nós ainda estamos influenciados profundamente por essa expectativa de que basta eu encontrar o método correto, a ciência perfeita, que eu controlo a incerteza. E isso nunca acontece. Enquanto nós acharmos que isso já estava próximo de ser alcançado, no final do século XIX, alguém dissera, se eu não me engano chamado Lord Kelvin, um aluno foi conversar com ele, dizendo que estava pensando em estudar física. E ele, físico, o Lord Kelvin era um físico, disse assim, não faça isso. A física já alcançou tudo que tinha que alcançar. Não haverá mais nada para que a física alcance. Eu estou falando numa linguagem não exatamente como ele disse, mas no mesmo sentido do que ele disse. O máximo que a física vai alcançar nesses próximos anos é aumentar as casas decimais das equações. Só isso. Porque ela já alcançou tudo que tinha que alcançar. Procure outra área do conhecimento que esteja em desenvolvimento, porque a física já se esgotou. Enquanto ele dizia isso, Max Planck estava fazendo a descoberta da chamada física quântica, que é exatamente a descoberta da incerteza. Se nós pudermos dizer assim, o que a física quântica trouxe? Que tudo é incerto. Tudo é incerto. A única certeza que nós podemos ter é que tudo é incerto. Só existem duas certezas absolutas. Deus e nós. Eu tenho certeza de que eu existo. Alguém duvida de que existe? Essa foi a indagação que Descartes fez no início das suas reflexões, ele fez para si mesmo. Afinal, ele teve um sonho e ficou pensando, o que é a realidade? É o sonho, lá onde eu estava sonhando, ou agora? E ficou tentando questionar essa situação e chegou numa conclusão. Bom, de uma coisa eu tenho certeza,
que eu existo, porque se eu estou pensando, eu existo. Eu estou pensando se a realidade é aquela ou essa, significa que eu estou, pelo menos eu tenho certeza que eu existo. Por isso a famosa frase, penso, logo existo, né? Cogito ergo sum. Então, isso é uma certeza que nós temos. Eu sei que eu sou eu e eu sei que eu estou aqui, portanto, eu tenho certeza que eu existo. Eu só não tenho certeza até quando eu vou estar aqui. Não tenho essa certeza. E tenho certeza que Deus existe, porque não há efeito sem causa. E se tudo que nós vemos é inteligente, a causa necessariamente é inteligente. Nós chamamos Deus, temos até uma visão antropológica de Deus, porque nós vemos Deus muito parecido conosco. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus no sentido estético, mas Ele é a nossa imagem e semelhança no sentido estético. Até quando pensamos em Deus, ainda vem a nossa imagem, a nossa mente, a imagem do velho barbudo, alguma coisa assim. Né? Isso vem da nossa tradição. Né? Mas é uma necessidade que nós temos, é como esses quadros aqui. Né? Kardec, a irmã Marina, o irmão Grimm, Jesus, o Dr. Leocádio, o Afonso Pena ali atrás, não são mais assim. Se nós tivermos a possibilidade de vê-los quando eles estão aqui, eles estão com uma outra aparência, muito jovens, inclusive. Normalmente os espíritos aparecem muito jovens. Mas nós precisamos da imagem para nos relacionarmos, porque a referência nossa é a matéria. Então, por exemplo, se vocês chegassem aqui pela primeira vez, nós dissessemos aqui, ó, o grande orientador aqui que está conosco aqui semanalmente é o Dr. Leocádio. E aí, mas quem que é o Dr. Leocádio? Por que chamam ele de Dr. Leocádio? Leocádio foi a última existência dele na Terra. Ele foi esteve em outras circunstâncias, teve outros nomes, foi homem, foi mulher, como todos nós. Mas, na última, ele foi Leocádio Correia, médico de Paranaguá, etc, etc, etc. E como é que ele era? Ele era assim. Então, eu preciso de uma referência material para pensar e imaginar o Dr. Leocádio. E não é diferente com Deus. Nós temos que colocá-lo numa forma familiar, pelo menos, para nós. Isso não está errado. Apenas temos que ter consciência que isso é apenas uma projeção do nosso possível. Né? Então essas são as duas certezas, Deus e nós. O restante tudo é incerto. Que é justamente essa incerteza que permite que nós estejamos em permanente movimento. E eu vi um cientista, um físico, numa entrevista, falando sobre a incerteza, e ele encerrou dizendo assim: nós precisamos da incerteza, porque a incerteza nos faz mais humildes. A incerteza não permite que ninguém domine absolutamente ninguém. Imaginem só, como eu disse anteriormente, se fosse possível alcançarmos a certeza através, por exemplo, de formalismos matemáticos perfeitos, quem alcançasse primeiro dominaria o mundo. E não haveria mais possibilidade de nós nos libertarmos desse jugo, desta opressão. Quando os grandes ditadores do século XX tinham certeza que tinham certeza. Eles tinham certeza que tinham certeza. E isso os levou a cometerem os maiores genocídios que a história já registrou. E só Stalin mandou matar mais de 50 milhões de pessoas, direta e indiretamente. Porque ele tinha certeza que ele estava fazendo o certo. Porque ele estava construindo uma sociedade perfeita para um homem perfeito. Como nós não somos perfeitos, todos aqueles que ele considerava imperfeitos ele mandava matar, ou que o ameaçassem o seu poder. A mesma coisa acontece na China com Mao Tse-tung, aconteceu em Cuba e ainda acontece em Cuba, acontece na Coreia do Norte, enfim, aconteceu em todos os regimes totalitários, porque eles tinham certeza que tinham certeza. Mas doce ilusão, porque a certeza que eles tinham fluiu por entre os dedos quando eles menos esperavam. Basta nós vermos o que aconteceu com o poder inquestionável do regime soviético. O muro, que é simbólico e emblemático, a queda do muro, ruiu como um castelo de cartas.
porque por dentro era frágil, era um queijo suíço todo cheio de furos por dentro. Era uma grande aparência, como tudo é. Como disse o próprio Marx, disse isso no século XIX, tudo que é sólido se desmancha no ar. Então a ilusão da certeza cega as pessoas. O czar na Rússia, na véspera do chamado golpe de março, que derrubou a monarquia, que a Revolução Bolchevique Soviética só acontece em outubro, né? Reúne seu gabinete na véspera para dizer que estava tudo sob controle em todas as Rússias. Eles diziam todas as Rússias porque o império abarcava várias nacionalidades, né? Várias nações. Tudo está tranquilo, podem dormir tranquilos, porque está tudo sob controle nas Rússias. E amanheceu deposto. Então, a certeza da certeza nos cega. Coloca vendas nos nossos olhos e nós temos dificuldade de ver a realidade, de ver que tudo está em movimento. Criamos uma realidade falsa, uma realidade virtual e começamos a viver essa realidade ilusória, mas isso não tem durabilidade. Por isso que nós temos grandes frustrações. A frustração é corolário da certeza, ou o contrário, a certeza é corolário da frustração. Ter certeza que tem certeza é candidato fortíssimo para a frustração. Nós não nos frustraremos mais se nós tivermos a consciência de que tudo passa. Que é um termo simples, é uma frase simples. Tudo passa. Mas o que não passa sou eu. Eu continuo. Eu só não continuo mesmo, porque amanhã eu serei maior do que hoje, porque eu vivi a incerteza e a indeterminação. E vejam, só para nós, já está próximo de terminar essa parte, depois a gente abre para o diálogo, veja a tragédia no nosso país. Eu não estou falando nem dessa corrupção que está aí, que felizmente está começando a ser revertida, porque o povo chegou num ponto de saturação de que não era mais possível continuar esse estado de coisas. E deu sustentação mental para que pessoas corajosas, como esses juízes que estão por aí, como o nosso juiz aqui, o Moro, o outro lá no Rio de Janeiro e outros aí pelo país afora, estão empoderados pela mentalidade do povo para fazer o que estão fazendo. Né? Porque em outras épocas não conseguiriam. Então, esse momento é terrível. Mas há uma outra tragédia que talvez não seja muito percebida. Uma parte significativa dos nossos jovens, principalmente os nossos jovens, apostam sua existência nos concursos públicos, porque querem a certeza e a determinação. Não querem viver sob a égide da incerteza e da determinação. E começam se formam engenheiros, médicos, advogados, psicólogos, sociólogos, concurso público. Vão ser auditores fiscais, procuradores de justiça, etc. Porque são cargos bem remunerados, têm estabilidade e aposentadoria garantida. Estão buscando o quê? Certeza e determinação. Mas se esquecem que, quando nós fazemos o que não gostamos, vem a incerteza e a indeterminação que nos fazem infelizes, insatisfeitos permanentemente, frustrados. Envelhecemos mais rápido, porque consumimos capital de vida mais rapidamente. É como casar errado. Casar com a pessoa errada é a mesma coisa. Isso acontece. Todos nós estamos sujeitos, porque fazemos escolhas, a fazer escolhas erradas. E conviver com a pessoa que você não tem afinidade consome rapidamente o nosso capital de vida. E nós envelhecemos rapidamente. Então, fazer o que nós não gostamos, ir contra nós mesmos, nada pior do que isso. Nada pior do que ir contra você mesmo. Porque você começa a se consumir rapidamente. E aí começa, como ganha bem, começa a consumir. Se encher de bugigangas. Comprar propriedades. E viaja, e não consegue parar. Viaja 2, 3 vezes por ano. Nunca está satisfeito.
Nada o satisfaz. Por quê? Porque não está fazendo o que gosta. Servidor público, como o próprio nome diz, é servir ao público. É um perfil adequado. Exige uma vocação para o serviço público. Um perfil e habilidades adequadas para servir ao público. Nem todos têm. É uma função importantíssima em qualquer sociedade. O serviço público é imprescindível, mas deve ser tocado por pessoas com perfil. Mas, por essa distorção e essa incompreensão da incerteza e da indeterminação, grande parte desses talentos vão para o serviço público sem terem esse perfil. E deixam abertas as lacunas de bons médicos, bons advogados, bons engenheiros. E a sociedade tem perdas. E quando a sociedade tem perdas, todos perdem. E se cria uma frustração coletiva. Veja, grande parte dos nossos problemas vem dessas escolhas que nós fazemos em face de uma ilusão da certeza e da determinação. Então, esse é só um exemplo de como esse equívoco, digamos assim, esse delusório, pode nos levar a essas escolhas que têm consequências para nós todos. No médio e no longo prazo, todos perderão. Onde é que nós vamos começar a conviver com isso? A educação. Basicamente, a educação tem que começar a se assentar nos princípios da incerteza e indeterminação. Desde as primeiras séries, nós precisamos trabalhar todo o conhecimento, toda a experiência educacional com base no princípio da incerteza e da indeterminação. Nós temos que permitir que as gerações que estão vindo comecem a se habituar e a se familiarizar que tudo é incerto e indeterminado para o nosso próprio bem. Não é para o nosso sofrimento, nossa desgraça, não. Pelo contrário, é para o nosso próprio bem. Quando nós aceitarmos isso como realidade manifesta, inquestionável, nós seremos mais felizes, com certeza. Essa certeza eu posso lhes dizer. Seremos mais felizes, porque saberemos administrar os altos e baixos. Porque a felicidade não é a ausência de problemas. A felicidade é a prontidão para conviver com os problemas. Porque problemas nós sempre teremos. Quem não tem problemas não está vivendo. Está se omitindo. Portanto, está acumulando uma série de outros problemas, principalmente de natureza moral. Porque ninguém veio aqui para ficar encostado. Todos nós temos que dar a nossa contribuição nesse conjunto que faz a sustentação da vida na Terra. A Terra está sustentada nessa diversidade, que, como eu disse no início, compõe-se desde o elemento bruto, passando pelos micro-organismos até nós. Todos trabalham, basta olharmos a natureza, desde as 6 da manhã todos os seres estão trabalhando. E não tem sábado, não tem domingo. O passarinho levanta às 6 da manhã, dorme às 6 da tarde, todos os dias. E o que ele faz durante o dia? Trabalha, poliniza, se reproduz, faz a sustentação da vida, para que nós também possamos viver. Então ninguém veio aqui para se encostar. Todos nós viemos aqui para darmos a nossa contribuição. E nessa composição da diversidade, porque nós somos, como seres humanos, iguais, mas como indivíduos nós somos diferentes, nós geramos a incerteza. Graças a Deus. Incerteza e indeterminação. Então espero que tenha contribuído pelo menos para que todos comecem a pensar na incerteza e na indeterminação como um benefício que o Criador nos legou, e não como um estorvo, algo desagradável que eu quero me livrar o tempo todo. Certo? Agora fico à disposição dos irmãos para questionamentos, dúvidas, intervenções, fiquem à vontade. Pois não? Qual a influência do pensamento sobre a incerteza e indeterminação? O pensamento, eu diria assim, nós podemos dizer que o pensamento é tudo.
Podemos dizer em termos, assim, quem sabe simplificadores, que o pensamento é tudo. Veja, a ciência, quando eu disse que a grande revolução na ciência do século XX, que foi a física quântica e a teoria da relatividade, mostraram para nós, principalmente a física quântica, que não há realidade sem a consciência. Não há realidade sem a consciência. Qual foi o grande drama dos cientistas quando pesquisaram a realidade subatômica? Cada vez que eles faziam a experiência, tinham respostas diferentes. Então eles ficaram um bom tempo achando que a experiência estava errada. Quando na verdade eram as perguntas que estavam erradas, não as respostas. Eles estavam fazendo perguntas que buscavam certezas para uma realidade que é incerta, que se revela de acordo com a experiência. Conforme a escolha que eu faço de fazer a experiência, né, o instrumento de medida e as indagações que eu faço, eu condiciono a resposta. Se eu mudar as indagações e o instrumento de medida, eu mudo a resposta. Então, isso nos levou a uma conclusão, digamos assim, sintética de que não há realidade sem a consciência. Muito bem. Se não há realidade sem a consciência, nós constituímos a realidade pelo pensamento. Veja, não estou dizendo que nós estamos materializando as coisas. De certa forma, até poderíamos dizer isso. Mas não vou entrar nesse mérito, que entraríamos num outro campo do conhecimento que teríamos que mais uns 3 ou 4 domingos só para falar sobre isso, né? E teríamos que trazer especialistas, não, que eu não sou. Mas nós podemos dizer que o pensamento influencia tudo, né? Por exemplo, uma cidade como Curitiba está com um problema de desordem social. Quando eu digo desordem social, estou dizendo assim, o trânsito está saturado, há muita violência, insegurança. Insegurança não é incerteza, insegurança é outra coisa, né? E isso gera muita angústia social. Nós estamos angustiados, muita ansiedade, irritabilidade, muito estresse. E imagine todo esse pensamento sendo esse bombardeio mental, formando bolsões de insatisfação que se colocam como nuvens negras sobre as nossas cabeças. Não é exatamente assim, mas é como se fosse assim. E que tem uma existência real. Isso, enquanto nós não tratarmos essa problemática para revertermos esse processo, se autoalimenta. E isso alimenta a violência. Tudo aquilo que está nos incomodando se realimenta. Então, o estresse se realimenta, a irritabilidade, a violência. Então, tudo cresce quando nós alimentamos com pensamentos negativos, que a gente chama de pensamentos negativos, né? Então, o pensamento ele pode aumentar de forma assim descontrolada, eu diria, a incerteza por isso. E aí a incerteza se transforma realmente num grande problema. Porque a incerteza e a indeterminação, ela nos leva a um aprendizado que nós vamos superando etapas, né? Então nós vencemos certas incertezas e indeterminações para nos defrontarmos com novas incertezas e indeterminações. Mas esse tipo de incerteza que eu estou me referindo, né, de uma situação que nós não conseguimos resolver, leva a uma incerteza que degenera e não cresce, não nos faz crescer, nos faz decrescer, né? Então eu entendo que, eu não sei se respondi a sua indagação, que o pensamento é fundamental, né? Nós somos o que pensamos. E o que nós pensamos tem materialidade. Só um minutinho. Eu falei dessa situação que está dando sustentação, por exemplo, para o Poder Judiciário, pelo menos segmentos do Poder Judiciário, fazer o que estão fazendo para fazer uma renovação no país. Está sustentado na mentalidade. Então, o pensamento social começou a se alterar. Sem essa mudança, não haveria essa possibilidade. O que é que muda o medievo, a Idade Média para o Renascimento? Mudança do pensamento. Quando Copérnico e depois Galileu revelam que a natureza era diferente do que nós pensávamos, que a Terra não era fixa, portanto nada era fixo, aquilo mudou o pensamento e começou a ruir a maioria e o pensamento compacto que oprimia a possibilidade do pensamento crítico. Então, por que, por exemplo, que John Hus
foi morto 100 anos antes de Lutero, porque fazendo a mesma coisa que Lutero fez. 100 anos antes, Jan Hus, né, fez a mesma denúncia dos descalabros do clero. Foi chamado a Roma e foi condenado à fogueira e voltou para a Alemanha numa caixinha. Virou cinzas. 100 anos depois, Lutero faz a mesma coisa e publica as suas teses, as 95 teses, na porta da sua igreja em Wittenberg. E é chamado a Roma, não declina, é excomungado, volta para a Alemanha com a bula de excomunhão e rasga em praça pública e não é morto. É, pelo contrário, fortalecido. O pensamento tinha mudado, a mentalidade tinha mudado. Hus não teve a mesma sustentação. Quando Copérnico lançou as suas ideias, ele lançou 2 meses antes de morrer, porque ele sabia que morreria mais cedo se tivesse soltado antes. Mas Galileu não teve grande repercussão naquele momento. Levou mais ou menos 100 anos para que Galileu retomasse as ideias de Copérnico, levasse à praça pública, que já tinha a luneta, e mostrasse que o que dissera Copérnico era verdadeiro. Tentaram demovê-lo a todo custo, inclusive torturando a sua própria filha na sala ao lado para que ele declinasse das suas ideias. Como a filha estava sofrendo torturas brutais, ele disse que renegaria as suas afirmações, né? Tem até o famoso momento em que ele vai diante do tribunal e os juízes perguntam: então, senhor Galileu, a Terra é fixa ou não? E ele disse: senhores, a Terra é fixa, mas que se move, se move. Né? Diz que ele resmungou, eles não ouviram direito, eles perguntaram para ele repetir, pediram que ele não repetiu, e ficou por isso. Foi condenado à prisão domiciliar, perpétua, mas não o queimaram em praça pública, como fizeram, por exemplo, com Giordano Bruno em 1600. Né? Então, a mentalidade dá essa sustentação. É o que está acontecendo agora no país. Nós estamos começando a reverter porque a sociedade amadureceu com seus próprios erros. Porque a corrupção não é só dos políticos, estava na sociedade, nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Naquela cortina que você mandou colocar na sua casa e fez uma negociata a 4 paredes com o fornecedor, ele não te dá nota fiscal, te dá um desconto e fica por isso mesmo. Essas pequenas coisas somadas formam uma mentalidade corrompida e que sustentou todo esse descalabro que não tem paralelos na história do país. O estágio que nós chegamos de deterioração moral nesses aspectos da gestão pública e da gestão privada não tem paralelos no país. Mas teve uma sustentação. E aí, quando nós percebemos que todos estavam perdendo, começamos a aprender com isso. Isso começa a mudar a mentalidade. E essa mudança é que está permitindo toda essa trajetória, essa inflexão. Desculpe, pode. Desculpa, pode ser uma bobagem. É que o senhor falou que a certeza é tudo, né? O pensamento é tudo. Aí eu fiquei pensando, se a gente for tomar um copo d'água, porque sabemos que está difícil ter uma água hoje em dia que seja uma água sem qualidade. Sim. E antes de tomar essa água, com o pensamento, pensar, seja purificada, alguma coisa com o pé. Sim. Isso, inclusive, os espíritos já falam isso há muito tempo, mas agora a ciência também afirma isso. Né? Tem uma experiência famosa que foi feita no Japão, depois virou um vídeo na internet, em que o cientista provou que conforme o ambiente em que a água está, a composição subatômica se altera, a geometria das moléculas se alteram. Então eles fizeram a experiência, por exemplo, de colocar uma música clássica e depois eles congelam a água e vão para os microscópios eletrônicos e perceberam que a geometria ficou perfeita. Né? A geometria da composição da água, da molécula da água, né? Do oxigênio e do hidrogênio, juntos formam uma geometria perfeita, né? Como se fosse assim um cristal. Aí colocaram, dizem, né? Não sei, um discurso de Hitler.
foram fotografar, estava todo torto, assim, a molécula tinha se deformado. Então tem influência. O ambiente tem influência. Então o Dr. Leocádio, por exemplo, nos orienta, quando vocês forem fazer uma prece em casa, fazer algum exercício de relaxamento, agora ele está orientando, né, um exercício baseado na acupuntura, que a gente faz com as próprias mãos, deixe um copo d'água do lado, porque esse momento vai gerar um equilíbrio através da água. Por que a água? Porque a água é o melhor veículo que nós temos. Ela é capaz de carregar todos os benefícios para todas as partes do nosso organismo, porque nós somos compostos 70% de água. Então, nada melhor do que a água para carregar tudo que nós precisamos. Então, a informação daquilo que nós precisamos, que você permitiu por aquele momento de mentalização, ela é gravada, como nós gravamos, por exemplo, uma imagem nessa câmera, ela é gravada na molécula da água. E a molécula da água carrega essa informação exatamente para onde você precisa, porque tudo é inteligente. Então, é possível você ter uma vida saudável só pela educação mental. Só pela disciplina mental você é capaz de ter uma vida saudável. Não precisar tomar medicamentos. Nada. Pois não? Necessariamente, tendo essa consciência de que o irmão falou, para que aconteça alguma coisa é necessária uma ação para enfrentar esse desafio. Sim. Porque só a consciência ou só o pensamento sem algum tipo de ação, ele não vai fazer, não vai mudar nada. Não. Exatamente. E veja, por exemplo, não que esteja perfeita lá a proposta das 10 medidas contra a corrupção. É uma ação concreta. Mudar a legislação. Né? Usando o exemplo que eu estava citando aqui dessa deterioração moral, já há uma reação. Então foi feita uma proposta que foi deformada como a molécula da água lá no Congresso Nacional, que infelizmente está contaminado. E precisamos pensar nas próximas eleições em fazer melhores escolhas. E aí é o pensamento, né? A nossa vinculação mental com o que acontece no país, nosso envolvimento com a vida política do país. Isso não significa virar militante, virar candidato, mas ter uma participação consciente e ativa na vida política do país. Porque quem está lá chegou pelas nossas mãos. Ninguém chega lá sozinho, né? Muito bem. Esse sentimento foi crescendo e começa a tomar uma materialidade. Uma delas, por exemplo, foi essa coragem de determinados juízes de usar o rigor da lei. Não está usando abuso de autoridade. Estão tentando desqualificá-los por abuso de autoridade, mas ele age rigorosamente dentro do rigor da lei. Tanto é que os tribunais estão confirmando as sentenças, né? Então, isso já é uma ação concreta. Outra ação concreta é essa tendência a ações de origem, projetos como é que chama, de iniciativa popular, indo para o Congresso, como foi a lei da ficha suja, e agora essa proposta de combater a corrupção com penas mais rígidas, com uma legislação mais rigorosa, né? Então, isso tudo já são ações concretas. Outra ação concreta cabe principalmente a nós individualmente. Na medida em que eu me transformo, eu transformo o mundo. Porque o primeiro passo é a mudança de mentalidade. Começa pelo dia que eu decidi não jogar o papel de bala pela janela do carro. Ali começa uma mudança. Porque eu começo, através das redes mentais e espirituais, a alimentar a rede com uma nova visão, uma nova mentalidade, né? Uma nova forma de interagir com o ambiente, com a natureza, etc. Cada um fazendo isso, quando a gente menos espera, parece que vem do nada, surgem as grandes transformações, como nós estamos passando agora, né? Veja o poder do clero na Idade Média, veja o poder do Império Romano na Antiguidade. Quem vivesse aquele período imaginaria que aquilo seria eterno. E, no entanto, parece que
era um castelo de cartas, de areia. Desmorona como se fosse repentinamente. Não é. É que essa mudança de mentalidade vai gerando ações, reações, então faz indução, dedução, transdução, dedução, dedução, transdução, e vai. Num processo, ao longo de um período, você tem um acúmulo de pequenas transformações que se transformam em grandes transformações, né? Então, você tem toda a razão. Não dá para ficar só, né, digamos assim, meditando, né? Nós temos que agir. Mas a sociedade, até pela inteligibilidade, ela nesse processo, ela está composta por 3 tipos de pessoas normalmente, e que inclusive estão ligadas às vezes umas com as outras. Nós temos aquelas pessoas que sentem, começam a sentir que a coisa não está boa, temos aquelas que pensam sobre o que o outro sente, e tem aquelas que colocam em prática aquilo que deve ser colocado em face do que o outro sentiu e do que o outro pensou. A sociedade é composta de pessoas assim. Tem aqueles que sentem, tem aqueles que pensam, por exemplo, coloco isso em artigos, em teorias, e tem aqueles que realizam. Normalmente essas pessoas não podem fazer o que a outra faz. Eu vou dar um exemplo clássico. Quando a Luísa Erundina foi eleita prefeita de São Paulo, por esse partido aí que agora está nas páginas policiais, ela imediatamente chamou um grande educador brasileiro para a Secretaria de Educação do município de São Paulo, Paulo Freire. É um grande educador brasileiro. Tem lá coisas questionáveis, mas é um grande educador, teve uma grande contribuição. Foi um desastre como secretário de Educação. Quase comprometeu o seu prestígio como acadêmico. Porque ele é um pensador, ele elabora teorias, mas quem põe em prática é o administrador, aquele que entra na escola, vai cuidar da parte pedagógica, mas vai cuidar da goteira, vai cuidar de problema de funcionário, etc. Esse é o administrador. Ele tem que ter a visão pedagógica, mas ele tem que ter o perfil de gestor. O intelectual, como o Paulo Freire, não tem o perfil de gestor. Normalmente o intelectual até tem dificuldade de ser organizado, porque ele está vinculado a um outro objetivo, né, um outro foco. Então, às vezes, ele tem até dificuldade em... Já viram como é que é o gabinete dessas pessoas que produzem muito, né, no campo acadêmico? Né, aquelas escrivaninhas cheias de papel para tudo que é lado, livro empilhado, etc. É um pouco do perfil, que ele está ali buscando coisas, então vai tirando, e não tem aquela coisa de ficar arrumando as coisas. É um outro perfil. Então, a sociedade é composta por essas pessoas, felizmente. O que nós precisamos é uma sociedade que dê oportunidade para que esses 3 tipos de pessoas possam fazer a sua autoexpressão. Né? Isso nós precisamos de educação de qualidade, precisamos de saúde de qualidade, segurança pública, instituições sólidas, para que as pessoas possam fazer a sua autoexpressão. Vejam quantos talentos estão desperdiçados no nosso país porque houve desvio de verbas, as escolas ficaram precarizadas, os hospitais deixaram de funcionar. Então, aquelas pessoas que reencarnaram até com missão de trazer grandes contribuições para a sociedade, não conseguem fazer a sua autoexpressão, porque foram subtraídos os recursos que deveriam ser direcionados para que ele fizesse o que veio fazer. É incalculável, eu diria assim, é incalculável o número de talentos desperdiçados que nós temos no país. Isso para não falar, por exemplo, dos assassinatos, das 60 mil mortes que acontecem. E é a sua área, né? Você deve estar bem informado sobre isso, que é a sua área criminal. Das 60 mil mortes que nós temos por ano, a maior parte são de jovens, entre 15 e 25 anos, que farão falta lá na frente. Podem ter certeza que nada é por acaso. Farão falta lá na frente. Quem vai preencher a lacuna que eles deixarão? Porque cada um tem uma missão aqui na Terra, seja ela qual for. Tem a missão de ser pai, mãe, professor, lixeiro, pedreiro, médico, tudo é missão, que todos são necessários para a sociedade, todos são necessários.
Se algum deixa de fazer a sua missão, sobrecarrega o restante. Eu uso, por exemplo, a imagem do piano. Nós reencarnamos numa mesma época e entramos junto com os contemporâneos para carregar o piano. Esse piano tem 1000 quilos e nós somos 1000 pessoas na Terra. Se um sai, os 1000 quilos têm que ser subdividido pelos 999 que restam. Mais um sai, tem que ser subdividido novamente pelos 998 que restam. Cada vez fica mais pesado para os demais. Então veja a responsabilidade que cada um tem em se preservar para preservar a vida sua e da comunidade, né? Então eu digo assim, não é fácil ser espírita porque a gente começa a ter consciência dessa responsabilidade e fica cada vez mais difícil você tergiversar, porque você já tem consciência. Mas não tem como voltar atrás. Depois que você aprendeu, não tem. Eu fiquei aqui tantos anos, aprendi isso, eu quero apagar tudo isso e voltar ao que era antes, que era mais fácil. Não tem mais. Você pode até tentar fazer, mas não consegue mais. Pois não? Sim, não. Seria o quê? Dentro de um conceito sartreano, digamos assim, do filósofo Sartre, sim, o nada é a totalidade, né? Aí quando a gente encarna, a gente assume a individualidade. Sim. Desencarna, volta para a totalidade. Não. A totalidade que eu digo ela é uma totalidade individual. É uma totalidade que nós todos temos tudo que devemos ter. Veja, é como se você tem 5 filhos. Você deu exatamente a mesma coisa para todos. A mesma educação, os mesmos recursos, etc. Cabe a eles, na sua individualidade, fazer com que essa totalidade que cada um recebeu se revele. Fazendo uma comparação talvez não muito apropriada, mas é mais ou menos assim que eu vejo. Então, nós pertencemos a uma totalidade, mas não nos confundimos com a totalidade no sentido de diluição. A nossa individualidade, pelo menos como eu entendo, a nossa singularidade, já está em nós desde o princípio, mas não revelada. Por isso que nós vamos fazer o autoconhecimento para revelar exatamente essa individualidade. Por que é uma totalidade? Porque se nós não fôssemos uma totalidade, Deus não seria justo. Imagine se nós fôssemos um vazio no sentido de vazio absoluto e teríamos que preencher esse vazio de fora para dentro. Haveria desigualdade absoluta também, porque alguns conseguiriam mais do que outros. Aqui nós temos desigualdades, mas não por responsabilidade do Criador, por nossa própria responsabilidade. O mundo está num limiar de uma grande transformação, porque nós temos que necessariamente, nesse século, vencer essa brutal desigualdade que existe entre seres humanos. Que não significa igualitarismo, não é nivelamento. É tudo que a Terra alcançou pelo esforço da inteligência tem que estar disponível para todos, para que, a partir da sua individualidade, ele faça o seu crescimento. Não é no sentido de dar com a mão beijada, como se diz. É a base mínima que permita que cada um de per si faça a sua autoexpressão. Então, por exemplo, o mundo tem que ter, para todos, alimentação. Todos têm que ter acesso à alimentação. Todos têm que ter acesso à moradia. Todos têm que ter acesso à educação. E todos têm que ter acesso à saúde e à segurança. A partir daí, é com cada um. É mais ou menos um pouco até do pensamento liberal, né? Todos têm que ter um mínimo que permita que você possa ir adiante. Mas nós não temos isso. O que é que a globalização nos revelou? A globalização, ela aumentou a riqueza de quem já era rico. Mas, por outro lado, revelou aquilo que estava submerso, que é essa profunda desigualdade que existe entre os povos. Não só dentro das nações, intranações, mas como entre as próprias nações. E isso talvez tenha alimentado muito esse fluxo migratório
descontrolado que nós estamos vivendo hoje. Porque o mundo desigual tem a responsabilidade de todos. Veja a desigualdade da África. De quem é a grande responsabilidade da desigualdade e do sofrimento dos povos africanos? Os ex-colonialistas, as ex-colônias. Quando deixaram a África, Bélgica, Alemanha, França, Inglaterra, Portugal, né? Quando saíram, deixaram aqueles países à sua própria sorte. Primeiro, criaram fronteiras artificiais. Juntaram no mesmo território, artificialmente, nações diferentes, que hoje estão se matando. Né? E deixaram no poder pessoas controladas pela colônia, ditadores, corruptos, que estão enriquecendo às custas da miséria do seu povo, mantendo ainda o fluxo de riquezas para as nações centrais. Então, agora a Europa, não estou dizendo que ela merece o que está acontecendo, está colhendo os frutos que semeou. E precisamos equacionar isso. A humanidade nesse século precisa caminhar para uma humanidade única, porque nós somos únicos. Não há duas humanidades, não há raças, só há uma raça, a raça humana. O que nós somos é diferentes como indivíduos, como culturas locais, mas como humanos somos absolutamente iguais. Portanto, não é admissível que com todo o conhecimento que a humanidade alcançou, e alcançou pelo esforço de toda a humanidade, por exemplo, o Vale do Silício, que tem trazido grandes contribuições para essas tecnologias de ponta, não seria possível sem o esforço conjunto da humanidade. Não é só lá, é toda a humanidade trabalhando para isso. Não é admissível, portanto, que esses bens sociais, esses benefícios, não estejam ao alcance de toda a humanidade. Não é fazer caridade no sentido assistencialista, ficar distribuindo coisas, não é isso. É o patamar mínimo de dignidade que todo ser humano merece para que ele possa fazer sua autoexpressão. Esse século nós teremos que alcançar isso. Isso só será possível com esse reajuste, esse rearranjo que tem que ser feito, que, segundo os Espíritos, nós começamos um momento novo, a partir desses próximos anos, até a eleição desse novo presidente norte-americano, já é um prenúncio de uma grande transformação. Mas quem? O Trump? Talvez seja ele mesmo. O irmão Leocádio um dia comentou aqui conosco, disse assim, olha, o que precisa ser feito, às vezes tem que ser feito por pessoas que não são politicamente corretas. Porque talvez o que precisa ser feito agora para que a humanidade faça uma reorganização, tem que dar uma pisada no freio para que as melancias se ajeitem novamente na carroceria. Talvez seja isso. É a leitura que eu estou fazendo, eu posso estar equivocado. Mas, da forma como o mundo se globalizou, não trouxe a felicidade geral. Por quê? Porque relegou o ser humano a uma situação de inferioridade, de desimportância. Tanto é que essa interligação eletrônica, pela tecnologia da informação e pelas telecomunicações, facilitou a migração dos capitais para regiões mais atraentes, no sentido de custos, mão de obra, essas coisas todas. Então, a indústria americana que migrou, por exemplo, para a China e a Índia, deixou os seus nativos desempregados. E aí? Problema seu. Eu vou ganhar dinheiro. Estou simplificando, mas é mais ou menos isso que está acontecendo. Não pode ser assim. O ser humano tem que sempre estar em primeiro lugar. O ser humano sempre tem que estar em primeiro lugar. No que eu digo, no que diz respeito à economia, né? Não estou dizendo a natureza, porque todos são importantes. Mas nada pode ser maior que o ser humano, no sentido da organização social. Então, isso precisa ser revisto. Precisa imediatamente ser revisto. Sua pergunta era uma, acabei indo para outra, né? Diga. Como que a gente pode aplicar esse conceito da incerteza, da indeterminação no dia a dia da gente, quando a gente tem a questão do pensamento positivo, né? Eu sou feliz, eu tenho satisfação de viver, ou agora, no conceito, será que eu vou ser feliz?
Posso ser e posso não ser. Pode, depende como você encara a incerteza. Não, veja, se você estava assentada numa concepção de felicidade baseada na certeza, ser feliz é ter controle da incerteza, você vai se sentir um pouco infeliz. Sempre. Por quê? Porque você não controla a incerteza. Mas se você fizer uma inflexão mental e começar a olhar, fazer um segundo olhar sobre a incerteza, e em vez de vê-la como uma causa de infelicidade, a causa da felicidade, porque ela te permite fazer sempre um crescimento de dentro para fora, mesmo diante dos infortúnios, o conceito de felicidade muda. Ser feliz não é estar ausente de problemas, né? Ser feliz é saber administrar os problemas. É aprender a ter prontidão, porque nós sempre teremos problemas. Sempre. Resolvemos aparecem novos. Em função da incerteza. A incerteza faz parte da nossa existência, não adianta negá-la, né? Zerar a incerteza seria a destruição, como eu disse. Por quê? Porque nós permitiríamos que houvesse um domínio definitivo de uns sobre os outros, ou de um sobre todos, o que seria uma lástima, né? Nós sermos dominados. Veja, quem já viveu regimes totalitários sabe o que eu estou dizendo. Quem já viveu sob o regime fechado nos últimos, nos 20 anos que estivemos aqui, sabe como é difícil viver num regime fechado. Imagine num regime totalitário, mais acentuado como foram, por exemplo, o soviético, o chinês na época da Revolução Cultural. Então, nós não aceitamos esse domínio porque nós existimos para a liberdade. Isso é uma lei universal, ela faz parte da substância do espírito. Tanto é que todo ser busca a liberdade, né? Nós buscamos a liberdade através do livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio é apenas um caso particular desse sentimento de liberdade que é inerente a todo ser vivo. Por que os animais demarcam território? Todos os seres vivos têm uma necessidade de fazer uma demarcação territorial, porque como a Terra é um espaço finito, tem que demarcar o território. Por quê? Porque eu preciso ter um espaço de quê? De liberdade. Por que eu tenho que ter intimidade? Privacidade? Porque ali é meu espaço de liberdade. Quando eu saio da porta da casa, eu tenho que me conter, porque senão não seria possível a vida em sociedade. Eu tenho que fazer uma contenção. Quando eu volto para casa, eu tenho que descomprimir, descontrair. Se eu não fizer isso, eu adoeço. Então, esse movimento sistólico, diastólico é permanente. Me contraio para poder conviver. Volto para casa, me descontraio, permanentemente. Então, esse é um processo permanente que nós fazemos de incerteza e indeterminação. Não tem outro jeito. Diga. Hoje em dia nós temos um conceito que virou moda, que é o conceito de resiliência. Eu acho que ele já veio como uma resposta para a incerteza e indeterminação, né, que a gente vive. Essa capacidade, né, inarredável do ser de se refazer, se recompor, que é a resiliência. Cai, mas levanta. Ninguém cai definitivamente. Ninguém cai definitivamente. Tem um filme que eu gosto muito de passar para os alunos, é um filme de 1947, um filme norte-americano. O título que foi traduzido para o português é A Felicidade Não Se Compra, né? Se puderem assistir, deve ter aí nos vídeos por aí. Na internet compro o DVD. A Felicidade Não Se Compra, que é uma história muito interessante sobre essa contingência da vida, dos altos e baixos, e de você chegar numa situação assim que parece que tudo está perdido, tudo, e a pessoa resolve o suicídio, e aí acontece alguma coisa lá que eu não vou contar, senão estrago o filme, né? Essa parte é muito interessante do filme. É um filme de 1947 com James Stewart, aquele ator que trabalhou até os 90 anos,
Frank Capra é o diretor, e o título em inglês é... Agora me fugiu. Você procurou aí na internet, Franco? O título em inglês não é, mas A Felicidade Não Se Compra. De vez em quando passa aí na TV paga. É muito bom esse filme para assistir e ver a capacidade de resiliência do espírito. Né? E isso acontece com todos os seres. Todos os seres. Vejam, os cães de rua aprenderam a atravessar a rua. Os pássaros urbanos aprenderam a viver nessa poluição toda. Os pardais, os pombos, se adaptaram. Isso é a resiliência. Diga. O senhor diria que os pais aprenderam a lidar com os filhos nessa nossa geração? Acho que não. Nós estamos num processo de desconstrução de um modelo, em vias de construir um novo modelo, mas estamos, no meu entendimento, no processo de transição, ainda confuso. Né? Antes, rigidez, e agora uma certa liberalidade que passa dos limites, eu diria assim. Então, nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio. É uma nova era, um novo momento que nós vivemos, porque nós estamos diante de um grande benefício que a humanidade alcançou, que é essa possibilidade de acessar o mundo em tempo real. E isso aumentou o fluxo de informação. Os jovens são muito informados. Os professores estão tendo dificuldade de interagir porque a velocidade informacional é muito grande. Né? E a quantidade de informação é muito grande. Então é muito difícil você fazer controles rígidos. E não é o caso. Não é isso, não é voltar ao passado. Mas também não é o oposto. Né? Então eu acho que nós estamos vivendo num processo transitório em que há um certo descontrole. Como acontece em todos os períodos de transição. E se uma das partes não consegue lidar, aí na próxima reencarnação vai ter que lidar com o mundo inteiro? Não. Essa é a parte boa da história. A história que fica como outra vez. Nós podemos, numa outra oportunidade, falar sobre isso, porque isso já dá uma outra reflexão sobre a reencarnação, o processo reencarnatório, como é que nós reencarnamos. É um outro momento que a gente pode, quem sabe, numa outra oportunidade, falar sobre isso. Que não é simples assim, né? Agradeço a atenção. Só quero dizer o seguinte, que apesar da incerteza e da determinação, Deus nos deu a esperança. Nós nunca perdemos a esperança. E o povo que é sábio sempre diz assim, a esperança é a última que morre. Né? Obrigado.